Hoje é o Dia Mundial da Saúde. Eu não podia deixar de vir aqui conversar com vocês sobre esse assunto tão importante. E até pouco tempo atrás se pensava que saúde era ausência de doença. Quando a pessoa não tem uma doença, uma enfermidade diagnosticada, ela tem saúde. E a gente sabe que essa definição ela foi atualizada. Hoje nós sabemos que não é apenas ausência de doença, né? A OMS definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doenças. Ser saudável envolve vários fatores sociais, psicológicos, biológicos, e dentro dos biológicos pode estar relacionado com fatores genéticos, com fatores bioquímicos e biofísicos. Inclusive, esses fatores biofísicos nós muitas vezes ignoramos e tem uma relevância muito importante na nossa saúde. Bom, e para a gente entender tudo isso, a gente perceber todos esses sinais químicos, físicos, psicológicos, a gente precisa estar sensíveis, né? O nosso corpo ele fala com a gente o tempo todo e a gente precisa estar sensível para escutar tanto o nosso corpo, quanto o nosso coração, quanto o nosso espírito. Isso é muito importante, isso faz parte de um processo de saúde, a gente aprender a escutar os sinais do nosso corpo. E isso é muito característico, a gente vê isso acontecer quando a gente entra num lugar que é tóxico, né? Que tem alguma toxina química ali. Por exemplo, você entra num lugar que acabou de ser pintado com a tintura nova, a gente começa a espirrar, né? Seu corpo rapidamente fala, olha, sai daqui que isso aqui não é bom. E aí, às vezes, a gente não sai, né? Da mesma forma, quando a gente está num ambiente tóxico, perto de pessoas tóxicas, para a nossa saúde mental, nosso corpo também fala, a gente sente, né? A gente percebe energeticamente que aquilo ali não é legal, mas às vezes a gente não consegue sair. E isso também vai causando desequilíbrios, porque às vezes a gente força estar num lugar que não é saudável. A gente força a nossa exposição a coisas que não são saudáveis. E por mais que seu corpo acostume-se temporariamente com aquilo ali, ele para de gritar e de dar sinal o tempo todo, né? Muitas pessoas manifestam alergias cutâneas, muita alergia de problemas de pele, intestinal, tudo isso pode ser um sinal importante que às vezes a gente ignora e cala o nosso corpo forçadamente, mas que isso pode ser a raiz, muitas vezes, de uma doença, de um problema que vai aparecer 30, 40 anos depois ou 20 anos depois e que ninguém encontra a causa, né? Tem aquelas pessoas que falam, ninguém encontra a causa da minha doença. Às vezes a causa dessa doença aconteceu lá atrás. E isso tem a ver com as 4 dicas que eu vou dar para vocês hoje sobre saúde, o que eu acredito que seja importante para a gente ter realmente saúde, para a gente seguir por esse caminho da saúde, de ser saudável, tanto fisicamente, quanto mentalmente, quanto socialmente falando, né? E as 4 dicas que eu tenho hoje para vocês de saúde envolve, primeiro, a primeira delas, traumas emocionais e físicos. Como é isso? Bom, existem estudos que mostram que os traumas emocionais, até mesmo da infância, eles vão afetar a vida adulta da pessoa e podem manifestar com doenças, por exemplo, doenças autoimunes e doenças crônicas, né? Se vocês pesquisarem por efeitos adversos da infância, vocês vão entender do que eu tô falando. Então, hoje a gente enfrenta ainda uma resistência muito grande em se tratar psicologicamente, em falar, né, daquilo que incomoda, o que já incomodou. Então, essas questões, esses traumas emocionais que não são tratados, eles também são muitas vezes raízes de problemas que no futuro vão se manifestar como doença física. É importante, inclusive essas que eu comentei com vocês, autoimune e doenças crônicas. Bom, além do trauma emocional, temos também o trauma físico, né? Quando a gente sofre um traumatismo. Obviamente que no momento, dependendo da severidade, é claramente
um problema de saúde, mas eu estou falando daqueles traumas teciduais que acontecem em algum momento da nossa vida, que se resolve ali no momento, né? E depois a gente esquece, nem comenta mais numa consulta médica que teve esse trauma e tudo mais. Por que eu tô falando que isso é importante? Porque quando a gente tem um trauma, uma lesão tecidual devido a um traumatismo, acontece uma modificação no fluxo sanguíneo. Por exemplo, quando a gente tem um traumatismo craniano, né? Ali a gente vai ter provavelmente um edema, vai aumentar a pressão intracraniana, com isso vai diminuir a pressão de perfusão cerebral e, consequentemente, diminui o fluxo sanguíneo naquele local. E quando a gente tem uma diminuição do fluxo sanguíneo em algum tecido do nosso corpo, isso faz com que aumente a acumulação de metais, principalmente metais pesados. E aí depois é um pouco mais complicado para a gente poder reverter essa intoxicação que acontece. E se a gente não reverter, isso também é causa de doenças que vão se manifestar anos depois. Bom, e então a primeira dica de saúde é: cuide, procure a ajuda dos seus traumas, tanto físico quanto emocionais. Isso é muito importante e é sim reversível, a maioria das vezes, tá? O segundo ponto sobre saúde que eu queria trazer para vocês é justamente relacionado a essas questões tóxicas que eu falei aqui, toxinas que a gente está exposto a todo momento. Principalmente as ambientais, que têm aumentado muitíssimo, né? E a gente não tem tanto assim como evitar, né? Essa exposição. Portanto, essa segunda dica de saúde, a gente vai falar sobre os binders. O que significa isso? São moléculas que grudam, né? Tem função de quelante, são aglutinantes. E essas moléculas, elas são muito importantes para poder ajudar a limpar o nosso corpo, né? Retirar as toxinas circulantes, que realmente, gente, é muito difícil. A nossa exposição hoje a tantas toxinas ambientais, poluição ambiental, eletromagnética, que fica muito complicado. Todo mundo está exposto a mais ou menos no mesmo nível, né? E aí, como que acontece? Por que algumas pessoas têm muito mais toxinas que outras? Porque a gente vai virando uma antena. E aí, dependendo da sua exposição, você vai acumulando mais ou menos. E é isso. Então, os binders, eles são muito importantes. A gente precisa incluir na nossa rotina diária de saúde saudável, para estar o tempo todo entendendo que nosso corpo é como se fosse um aquário. A gente precisa estar limpando a água e não poluindo com muitos produtos e remédios e, enfim, inúmeras coisas que a gente às vezes faz achando que a gente está ajudando, melhorando, e realmente não está. Bom, e também lembrar que a importância dos binders, e eu vou dar algumas dicas de binders aqui para vocês, é que eles conseguir retirar todas essas toxinas do nosso corpo sem retirar junto os minerais, tá? As vitaminas e os minerais, que muitas vezes os quelantes eles acabam tirando tudo junto. Bom, então vamos aos binders, que é muito importante para a nossa saúde, para a gente manter o nosso corpo limpo, né? E lembrando que existem outras formas também de fazer detox mental, né? Às vezes evitar muita exposição a Wi-Fi, todas essas radiações eletromagnéticas de alta frequência. De vez em quando a gente fazer um detox de tudo isso também ajuda a gente limpar um pouco a nossa mente e o nosso corpo também, tá? Que eu gosto de usar de estratégia para poder fazer sempre essa limpeza de forma diária ou cíclica. Faz um tempo, para, depois retorna. Clorela, espirulina, para quem gosta das coisas ainda mais naturais e não querem ingerir cápsulas e tudo mais. Coentro, hortelã, tudo isso é muito importante. O alho, né? Tudo isso é detox natural para o nosso corpo, né? Então, nós vamos para a nossa terceira dica de saúde, tá? Terceira dica para vocês é coragem para se curar.
não é fácil. Da mesma forma que o processo de doença, ele leva tempo para você adoecer, você tem que ter feito ali muitos anos de coisas erradas, de alimentação errada, de ignorar os sinais do seu corpo. Da mesma forma, o processo de saúde também ele pode ser lento, né? E doloroso muitas vezes. Tanto de saúde física quanto mental. E a gente precisa, não adianta a gente querer tratar só um e ignorar o outro. A gente precisa realmente entrar para esse caminho da cura com coragem, porque muitas vezes a gente piora antes de melhorar. E muita gente desiste no meio do processo. Quando eu falo isso, eu falo realmente físico e mental, porque não é fácil tratar traumas, não é fácil tratar traumas emocionais e físicos, porque quem já está nesse processo de detox, está sempre procurando se limpar mesmo, limpar seu organismo o tempo todo, sabe que muitas vezes no início é pior. A gente pensa que até está piorando, porque quando você começa a tirar a sujeira de dentro das suas células, dos seus receptores, que estão todos entupidos ali com um monte de toxina, isso vai para a corrente sanguínea e a gente começa a sentir realmente efeitos, né, sintomas dessas toxinas. Elas começam a circular e voltam a ter sintomas agudos ali. Muitas pessoas têm febre, têm náusea, têm problemas, erupções na pele, né, têm problemas cutâneos. Então se sente mal realmente, da mesma forma que quando a gente está lidando com os problemas e os traumas emocionais. Então, coragem para a gente realmente entrar por esse caminho da cura, né? Vale muito a pena, mas não é fácil como nada. Bom, e a quarta dica de saúde que eu tenho para falar para vocês hoje é acreditar. Acreditar que o seu potencial de cura é muito maior do que o que as pessoas te disseram, ou até você mesmo disse para você mesmo, né? Muitas vezes a gente acredita que não vai se curar. Já desisti, já não aguento mais, já passei por milhões de médicos e não consigo. Então, isso é muito importante. Se você não acreditar na sua cura, você não vai alcançá-la. Agora, se você acreditar, tudo pode mudar. Até mesmo aquelas doenças incuráveis, né? Que as pessoas falam, olha, isso aqui para a ciência não tem cura, né? Mas a gente sabe que acreditar no nosso potencial, acreditar em Deus, acreditar em algo maior, faz toda a diferença e pode sim mudar o curso de inúmeras doenças que são taxadas como incuráveis. Bom, sexta e última dica de saúde para vocês é: aprenda a fazer escolhas saudáveis. Aprenda a escolher aquilo que realmente te faz bem e a abandone aquilo que te faz mal. O que eu mais vejo hoje são pessoas que sabem que algo faz mal e continuam insistindo. Gente, eu vejo isso o dia inteiro na alimentação. Pessoal, toda vez que eu como isso eu passo mal. E a pessoa continua comendo todos os dias. Toda vez que eu me encontro com tal pessoa eu me sinto mal. E a pessoa encontra com a pessoa todos os dias. Toda vez que eu faço tal coisa, eu me sinto mal e a pessoa continua fazendo. Então vamos aprender, né, com os erros, com o que o nosso corpo fala, com o que o nosso espírito fala. Vamos aprender a fazer escolhas saudáveis para o nosso dia a dia, tanto para o nosso corpo físico, quanto para o nosso corpo mental, quanto para o nosso corpo espiritual. Isso é muito importante. Então fica a dica. As 6 dicas de saúde que eu acredito ser importante. A gente realmente precisa começar por esses traumas emocionais, por esses traumas físicos e organizar a casa, né? Limpar o aquário, utilizar ferramentas para poder eliminar toxinas circulantes no nosso corpo. E aí, a hora que a gente está com tudo limpo, tudo organizado, a gente parte para próximas estratégias de saúde que também tem seu valor, que tem seu lugar, mas acredito que o básico precisa ser feito, a limpeza precisa ser feita. E aí fica a dica para vocês. Um grande abraço, até a próxima.